acho que o polidense para mim é o bem-estar emocional. E é basicamente isso, acho que é o bem-estar emocional e corporal que eu preciso para minha vida. Boa tarde, aqui é a Raquel Vasconcelos e hoje nós temos mais uma história de polidense, aquele quadro onde eu entrevisto as minhas alunas para que elas contem sua jornada, sua história sobre o polidense. E hoje eu vou estar aqui com a Letícia, nós vamos contar um pouquinho sobre a história da Letícia em relação ao polidense. Eu vou começar pedindo para você falar seu nome, sua idade e quanto tempo de poli. Meu nome é Letícia Haas Blosford, vamos parar com Haas que é mais fácil pronunciar. Eu não entendi muito. Eu tenho 26 anos e uma história um pouco longa e curta ao mesmo tempo, né? Porque eu fiz poli há um tempo atrás. Pode continuar. Acho que eu fiz um ano mais ou menos de poli há uns 3 ou 4 anos atrás. E aí, na época eu fazia faculdade, trabalhava, aquela loucura. E aí eu parei para poder, porque precisava focar em formada. Eu formei e fui embora para São Paulo, fazer estágio em São Paulo. Você falou. E aí eu voltei, e aí naquela loucura eu tinha recém começado a trabalhar e tudo mais. Aí eu fui voltar pro poli agora novamente, me desafiando na verdade, né, depois de tantos anos parada, esse ano. Que legal. Então você treinou um ano, ficou um tempo fora e aí agora retornou faz alguns meses. Entendi. Por que você procurou o polidense na época que você iniciou? Foi tanto na época que eu iniciei e agora foram 2 motivos diferentes. Naquela época, quando eu conheci o poli pela primeira vez, eu lembro que eu trabalhava de fotógrafa e eu vi uma apresentação. Uma apresentação que na época ainda era o outro estúdio, né? E aí eu vi uma apresentação num evento e eu achei lindo, né? E eu já tinha uma conexão com a dança, porque durante a minha adolescência eu fui ginasta, fui baliza de fanfarra, então eu tinha aquela conexão com a dança, né? E aí quando eu vi a apresentação do poli, eu falei assim, gente, é lindo isso. E eu me senti cativada por aquilo, então eu procurei por causa disso, porque é por causa da beleza, por causa da dança, que eu sempre tive essa conexão com a dança, para tentar me conectar com isso, porque era uma coisa que desde quando eu parei na minha adolescência eu sempre senti muita falta, porque eu gostava tanto de fazer a parte quando eu era ginasta, principalmente quando eu fui baliza de fanfarra. As pessoas não entendem muito bem o que é uma baliza de fanfarra, mas basicamente a gente faz a mesma coisa da ginástica rítmica. Sim. Só que é o som do batuque, da banda de percussão. É o som do instrumento percussivo. E aí a gente tem movimentos de ginástica, um pouco de ginástica olímpica também, mas mais focado em ginástica rítmica. Mas assim, aquela questão da dança, da coreografia ritmada, a elasticidade do corpo, e aquilo eu gostava muito. E desde que eu parei com a ginástica, eu parei com a questão da brisa de fanfarra, meu corpo sentia muita falta disso. Falta da dança, falta do ritmo, dos movimentos, né? Isso, porque assim, mesmo depois que eu saí da fanfarra no colégio que eu estudava, eu apresentava ainda, porque eu queria fazer aquilo, então eu mantive um período. Depois que eu formei no colégio e entrei na faculdade, pra mim aquilo acabou. Então eu senti a necessidade. Quando eu vi o poli, eu falei assim, gente, aquilo é lindo e é exatamente o que eu preciso. Uau. E aí eu lembro que eu fui numa aula experimental e quando eu fiz a aula eu me apaixonei pela aula. Eu falei, é isso que eu quero, porque eu consigo trabalhar a musicalidade, eu consigo coreografia, eu consigo trabalhar a elasticidade do meu corpo, força, que pra mim antigamente eu não pesava tanto a questão da força. Naquele momento eu vi que era o que eu gostava também de trabalhar. Legal. Então eu me encontrei assim bastante, tanto é que eu fiquei um bom tempo com você naquela época. E infelizmente eu só parei mesmo assim por causa que eu precisava formar na faculdade, eu precisava ir embora e não tinha mais como conciliar. Legal. E enfim, aí logo depois disso eu fui para São Paulo, fiquei estagiando lá, e lá em São Paulo eu tentei fazer uma aula experimental. E aí, me conta essa experiência. Porque eu falei assim, não, agora eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, e eu me senti, meu corpo estava desesperado. Porque na verdade assim, eu que sempre fui ativa, eu estava num momento em que eu trabalhava no escritório o dia inteiro, sentada, sem fazer nada, e eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma atividade. Sim. E já vinha aquela falta desde quando eu tinha parado, porque eu já tinha parado um pouco antes de ir para São Paulo, fui fazer uma aula experimental. E eu me senti, assim, foi muito legal a experiência de um novo estúdio, uma nova professora,
diferente, mas não me, como é que eu vou dizer assim, não me conquistou para voltar para o pole dance, por dois motivos. Por quê? O primeiro é que, como eu disse, eu sempre fui muito ligada à questão da musicalidade, a coreografia ritmada, a dança. E uma das coisas que mais me cativava nas aulas da Raquel na época era isso, era ela falar assim, gente, vamos alongar. Aí ela colocava uma música e a gente ia seguindo ela como se fosse uma coreografia. Aquilo era fantástico. E eu cheguei lá naquele estúdio, assim, era legal, a professora era muito competente, técnica e tudo mais, mas era aquela questão muito fechada, muito objetiva, tipo, a técnica aqui, a técnica ali. E quando eu fui lá, eu já tinha um ano que eu tinha parado o pole dance. Então, eu me senti também um pouco frustrada, porque eu já tinha um ano que eu tinha parado e eu já tinha perdido um pouco a resistência física. Então, eu cheguei lá achando que eu ia voltar no mesmo nível. O nosso corpo lembra, mas ele lembra, mas não significa... Mas ele não executa. Ele não executa, exatamente. Ele lembra, você sabe fazer um movimento, você consegue fazer um movimento, mas o corpo não resiste, ele reclama, dói, o músculo reclama, a flexibilidade não é mais a mesma. Exatamente. E aí você tem que entender que tem que começar o processo novamente. Então foi uma experiência diferente, mas que não me conquistou para mim naquele momento voltar, porque eu não me senti confortável. Não tinha música na aula? Tinha, mas não tinha aquela interação com a música. Parece que era uma coisa assim, a música tocando no fundo e você fazendo aqui, entendeu? Pano de fundo. Exatamente. Sim. É igual quando você vai num restaurante jantar, que tem aquela música gostosa, calminha, mas ela é um pano de fundo. Você está ali para interagir com as pessoas que estão jantando com você, fazendo a refeição, e ter aquele momento de degustação do alimento, e não para vivenciar a música. Então a música para um restaurante, ela está lá como um pano de fundo, apenas como uma paisagem sonora. Agora, quando você vai em um show, por exemplo, assistir um músico que você gosta, vamos lá, Gustavo Lima. O som está no último volume, você está lá, curtindo, interagindo com ele, porque você está ali especificamente para ouvir a música. E a dança tem essa diferença. Quando você pratica uma atividade que traz movimentos que podem ser ritmados, como o pole dance, e você coloca a música e faz como se estivesse no restaurante, só foca ali na técnica dos movimentos em si e não interage com a música, não traz ela para o seu movimento, é igual jantar em um restaurante e ter uma música com paisagem sonora. Agora, quando você coloca a música e interage com ela a partir dos seus movimentos, e quem estiver te ministrando uma aula traz essa ideia de, vamos fazer isso aqui, porque a música está pedindo isso aqui, aí é como ir no show do músico que você adora e interagir fielmente. Exatamente. É dançar com música. Esse é o ponto. Esse é o ponto que você sentiu falta. Exato. E isso misturado com aquela frustraçãozinha de não estar no mesmo pique. Também. Aí eu falei assim, eu não sabia também quanto tempo eu ia ficar lá em São Paulo, então eu falei assim, não, vou esperar mais um pouco, vou ver o que vai ser da minha vida, porque eu estava num momento da minha vida que eu não sabia o que ia acontecer. Recém-formada. Podia acontecer qualquer coisa. E aí depois disso, eu retornei para Sinop, mas ainda assim levou um bom tempo até eu voltar para o pole, porque naquele momento que eu retornei contratada, trabalhando, eu entrei numa fase da minha vida onde eu estava focada em outras coisas. Então, assim, tudo que entrava financeiramente era focado em conquistar as coisas que eu precisava. Então, eu comecei... Exato. Então, eu comecei a negligenciar, por exemplo, coisas relacionadas à minha saúde, a fazer alguma coisas pro seu lazer. Isso, tanto é que eu ganhei uns quilinhos, porque eu quis fazer exercício, quis fazer nada. E aí, só que aos poucos eu sentia que eu precisava, só que eu falei assim, não, mas comecei a buscar formas mais econômicas, por assim dizer. Foi quando eu tentei a academia, que eu nunca tinha feito academia na vida. Descobri que não, academia não dava, era aquela coisa parada. Tentei umas 2 vezes academia, tentei crossfit. Tentei crossfit. Gente, não. E aí chegou um ponto que eu lembro que eu tava conversando. Não dá pra fugir. Não. Que eu tava conversando com uma amiga, começo desse ano, eu falei assim, eu não posso continuar, eu preciso fazer, meu corpo precisa fazer algum movimento, eu preciso fazer algum exercício, porque eu fico sentada o dia inteiro, não tem mais jeito. E a minha amiga falou assim, larga a mão de ser mão de vaca. Para de ser mão de vaca, achar que vai fazer o que você gosta. Ela falou pra mim. É, porque ela é uma pessoa
intensos. Exatamente. E ela é dedicada a isso há muito tempo. Então ela fala assim, vai fazer o que você gosta. Enquanto você não fazer o que você gosta, você não vai desengrenar, né? Então eu falei, não, fui atrás da Raquel, falei, Raquel, vou voltar para o polidense. Foi a melhor coisa que eu fiz. Fiquei com muito medo no princípio, porque eu vinha com aquela frustração de que eu não ia conseguir. Por causa da experiência anterior que você teve em São Paulo. Exatamente. Não ter a música, né? Não ter a musicalidade na sua dança e ao mesmo tempo não conseguir executar os movimentos que você fazia anteriormente. Eu falei assim, gente, eu pensei, o que eu pensei comigo? Eu vou voltar, vou começar do zero, que aí eu não me frustro. Porque eu acho que se eu começasse a querer voltar ao nível que eu estava antes, sim, eu ia tentar fazer as coisas e não ia conseguir, ia ficar chateada. E eu acho muito legal quando uma aluna que fica um tempo fora, que volta e fala assim, prof, vou começar do módulo 1, vou começar do início de novo. Então tudo bem, você não tem pressa. Né? Exatamente, e foi isso que eu busquei. Ainda que eu não comecei exatamente do módulo 1, porque eu cheguei aqui no módulo 1, meu corpo lembrou, fluiu perfeitamente. Aí eu falei, vou começar do 2 e subi muito rápido, questão de 2 meses, como eu... Já estava no 3? Já estava, acho que eu comecei em fevereiro, aí em março eu tive um acidente que eu quebrei, me fraturei o cóccix, né? Daí teve que sair do polo de novo. Tive que sair do polo de mês de novo. Mas enfim, eu fiz fevereiro, abril e abril. Tá certo, foram 2 meses, eu subi do módulo 2 para o 4 que eu tô hoje. Verdade, foram 3 módulos em 2 meses. É porque conforme você vai alinhando a sua força, a sua articulação, a sua musculatura, né, o seu alongamento, aí como a parte técnica do movimento você não esqueceu, aí você passa mais rápido, né? Sim, consegue evoluir mais rápido. Não, eu percebi isso muito, porque a primeira aula foi aquela dificuldade gigantesca, né? Cãibra para todo lado, e eu olhava e falava assim, é assim que acontece, e não ia, não tinha força. Eu lembro muito eu não lembro exatamente do movimento, mas eu lembro do pensamento, de eu tentar fazer uma coisa, e eu olhar assim e falar assim, eu me senti até um pouquinho frustrada, falar assim, pra mim mesma, mas será que eu não vou conseguir mais fazer isso? Porque eu tinha a impressão de que eu não ia conseguir. Nunca e na aula seguinte eu fiz, entendeu? Aí você e aí parece que foi o pontapé que eu precisava pra falar pra mim assim, você lembra, você só precisa voltar ao ritmo de novo. Entendi. E aí as coisas foram desandando. A sua estima melhorou, então você estava começando a ficar com a estima um pouco baixa por achar que não ia conseguir o movimento que você queria. Exatamente. E assim, as coisas deslancharam de uma forma rápida e é aquela coisa, a Raquel falou isso pra mim no primeiro dia quando eu voltei. Assim, Letícia, parece que não, mas o seu corpo lembra. Sim, eu falei, verdade. O seu corpo lembra. Quando você começar, você vai lembrar de tudo. Exato, então até a elasticidade, que sempre foi uma coisa muito fácil para mim, eu sentia aquela resistência no começo, em questão de 2, 3 aulas, eu já voltei com essa abertura, que quantos anos fazia que eu não conseguia. Então, assim, foi voltando muito rápido isso, porque tá na gente, né? Sim, tá na gente. É igual andar de bicicleta, Letícia, depois você aprende, nunca mais esquece, no máximo dá uma desequilibradinha. Exatamente. No máximo isso. Você comentou que você buscou o poli por uma razão e depois você mudou o seu pensamento, logo no início da nossa conversa. Gostaria que você falasse sobre isso. Essa quer dizer do fato de eu ter buscado por 2 razões diferentes, da primeira e da segunda vez. Isso. Foi basicamente isso. A primeira foi a questão da beleza mesmo. A estética da dança. Da musicalidade e tal. E nesse momento que eu voltei agora foi necessidade. Necessidade foi mais assim, eu preciso disso, é isso que me faz feliz e não adianta eu tentar buscar outra coisa. Teve uma coisa mais forte, né? Um motivo mais forte, porque você já conhece os benefícios do poli. Exatamente. Você já sabe o que o poli faz com você. Isso. Foi basicamente esse o ponto. Foi assim, se eu quero fazer algo que me deixa feliz, eu pensei até em outros tipos de dança. Eu falei, não adianta eu tentar buscar. O que eu gosto é o pole dance. Não adianta querer fugir, é isso e é isso que eu tenho que ir atrás. Que legal. O que o pole dance tem de específico que te faz gostar tanto? Você consegue descrever? Algo específico? Que você não encontra em outras atividades.
Eu acho que é um pouco do que eu já falei, que é o fato de eu conseguir trabalhar as 3 coisas essenciais que me fazem bem, que é a elasticidade do corpo. Então, assim, aquele alongamento, você ir trabalhando aquela elasticidade, força, por mais que é uma coisa que eu ainda estou trabalhando para voltar a ganhar aquela força que eu tinha antes, mas eu gosto, sabe, de ver, pegar, sentir aquela contração muscular e seguir para o movimento e juntar essas 2 coisas com música, essas 2 coisas com a dança. Dança, ou seja, alongamento, força e dança. Exato. Uau! É uma atividade muito completa por ter esses 3 pontos muito positivos. São 3 elementos fortes do polidance, na minha opinião. E eu acho assim, eu não cheguei a comentar, mas eu acho que pega um pouco do desafio. Muito. O desafio. Total. Eu fico olhando, igual a aula passada, eu fiz uma reposição que as meninas estão no módulo 5, estou no 4. Sim. E o módulo 5 é muito difícil. Não! Não, é difícil assim, eu quero dizer em termos de técnica, é tudo muito preciso. Ele é detalhado. O módulo 5 ele vem com o objetivo de trabalhar a sustentação e autocontrole. Por isso que eu falei, é um excelente módulo para quem tem ansiedade. Exato. E assim, eu olhando aquilo, eu falei assim, gente, isso vai ser tão desafiador de fazer. Que eu me empolguei para o módulo 4 para poder chegar no 5 logo e tentar fazer, entendeu? Então, assim, eu acho que entra um pouco disso, porque se você vai pensar em outras danças, por exemplo, não tem tanto aquele desafio, talvez é um movimento, mas, gente, esse negócio de você rodar, você tem que controlar pra não rodar demais, sabe? De você ficar de ponta cabeça, e você tem que encaixar a trava certa. Acho que tem uma certa magia nisso que você não acha em outras danças. Aí essa magia que você viu no pole, do desafio e da escadinha, né, da sua evolução da jornada, tem nas artes marciais, só que nas artes marciais não tem a música. Sim, né? Eu já fiz quando nas eu era mais nova. Nas artes marciais tem as faixas, né? Sim. E é isso que motiva um lutador ou até mesmo um praticante, apenas um aluno, um professor, a desenvolver a técnica, a se dedicar aos detalhes da técnica de artes marciais para poder passar de faixa, porque quando ele passa de faixa, para ele aquilo é uma conquista, né? Quem não quer, por exemplo, chegar na faixa preta de jiu-jitsu, né? Sim. Quem não quer, eu digo, quem pratica. Eu não quero não, tá? Eu não faço. Respeito, acho lindo, mas eu não faço. Mas no polidance a gente tem essa segmentação também, pelo menos no nosso método. E aí junta isso, junta a música, junta tudo que você falou, perfeito. Sim. Mas o desafio, sim, ele é empolgante. E essa questão também, Letícia, de você saber exatamente em que ponto você está no seu treino. E até onde você pode ir. Você consegue ver uma linha do tempo da sua evolução. Não, com certeza. Igual eu comentei, eu quando voltei assim, eu teve algumas dificuldades que eu encontrei, eu falei assim, nossa, no momento, quando você olha e fala assim, nossa, parece impossível. Na aula seguinte você faz. É só questão do seu corpo lembrar, do seu corpo voltar a entender. Sim, na aula seguinte sai. É igual eu mostrei para as minhas alunas que estão numa turma de M1, que a 4ª aula delas vai ser um movimento chamado mexicano. Elas fizeram assim aquela carinha de não vamos conseguir. Eu falei, calma, vocês vão, eu já estou preparando o corpo de vocês para a mexicana. Quando vocês fizerem, vocês realmente conseguirem, vocês vão ver que não é esse elefante branco, os bichos de 7 cabeças, né? E elas ficaram empolgadas, ao mesmo tempo assustadas, mas ao mesmo tempo com muita vontade de que esse dia chegue. E aí, quando elas fizerem, que elas veem que elas conseguem, elas vão comemorar muito. Não, é gratificante demais. A maior experiência de superação, eu lembro que foi logo na primeira vez que eu fiz, que foi com a Butterfly. A Butterfly, uau! Ela é uma coisa que às vezes para a maioria das pessoas sai com facilidade. E eu tinha facilidade, eu lembro que ela foi para mim, ela me marcou, porque quando eu fiz o pole pela primeira vez, hoje eu tenho um pouco mais de dificuldade para pegar movimentos novos, assim, eu dou uma apanhadinha. Mas naquela época, eu pegava muito rápido. Eu lembro que você me passava o movimento, eu já pegava. E a Butterfly foi o primeiro movimento que eu não peguei, que me desafiou. Eu lembro de, assim, 2 semanas, acho que foi, a gente fazia 2 aulas na semana na época.
de toda a aula, eu ficava a aula inteira só para tentando fazer ela, até ela sair. E não, eu lembro que naquela época eu dirigi um Celta, que direção dura, sabe? Eu lembro de virar o volante para sair, ai, que dor. Porque doía tudo assim, que eu ficava a aula inteira só em cima daquilo. Toda vez que a Letícia vê um Celta passando, ela lembra do Butterfly agora. Lembro. Só que eu lembro que foi tão incrível, porque foi assim, depois que eu consegui fazer, eu acho que foi aquilo que eu precisava para o meu corpo entender. Entendeu, acabou. Porque o problema não era que eu não tinha força, que eu não tinha capacidade. O problema é que meu corpo precisava entender onde eram os encaixes. Então, assim, quando alinhamento, né? Butterfly não é força, não. Butterfly é alinhamento. Ele é alinhamento de postura, ele é alinhamento corporal total, encaixe de mão, encaixe de braço, exatamente, cabeça, perna. Eu sei que assim, é uma postura estática. Entendeu como é que faz? Eu consegui fazer todas as vezes e fui até além, que daí eu fiz aquela da foto, que é a Butterfly estendida. Estendida, Butterfly estendida. Butterfly significa borboleta, o nome do movimento se chama Butterfly porque uma artista muito renomada no polidense, uma das primeiras, né, chamada Giannini, ela era a artista que mais voava no polidense. Ela fazia movimentos que ela fazia muito movimento com o corpo fora da barra, e aí ela desenvolveu essa postura, e esse movimento foi ela quem desenvolveu, e apelidaram ela de Butterfly, de borboleta, porque ela voava na barra, né? Aí ela resolveu batizar o nome da postura que ela criou, por autoria dela na época, isso há um tempo atrás, como Butterfly, que é o apelido dela. Então, Giannini Butterfly, e a gente ama, adora Butterfly. Obrigada, Giannini, por ter criado essa postura tão linda para o polidense. Viu? Tem uma história. Eu não sabia dessa. Eu não sabia, estou sabendo agora. Vamos qualquer dia postar aí a história do Butterfly. Vamos citar a Giannini, a autora do movimento, né? O polidense tem algumas figuras que têm nome de pessoas que foi reconhecida como essa pessoa tendo criado essa postura, né? Claro, hoje em dia o polidense ele tem uma gama enorme de variações de movimentos, e a gente entende hoje que o movimento em si ele acaba sendo recriado por conta do formato do corpo, da sua estrutura, da forma que o seu corpo se comporta em cada figura, sabe? Então já não tem mais assim, esse movimento é meu, esse movimento é assim. Mas logo quando ele iniciou, teve bastante. Foi um pouco da adaptação, né? Sim, vai adaptando, e quando você tem mais flexibilidade, você já consegue criar algo além daquilo que já tem. Ou quando você tem menos, né, você cria um formato diferente da postura em si. Polidense tem história, tem cultura. E vamos lá então. Já percebi que você é apaixonada por pole por conta desses 3 principais elementos que o polidense tem, que é flexibilidade, força e dança. No caso, música, corpo e movimento, que é os nossos fundamentos. A música, o corpo resistente e o movimento com sua elasticidade, que é propriamente dito a flexibilidade que a gente trabalha no polidense. O que o polidense fez para você lá fora da sala de aula? Tipo assim, qual é mesmo a sua profissão? O que você se formou em que área? Eu sou engenheira agrícola. Engenheira agrícola, gente. Público totalmente masculino, não é? Isso, exatamente. Muito masculino. E que bom, o polidense traz uma feminilidade para você, não traz? Com certeza. Eu falo que eu tenho 2 faces, né? A Letícia no escritório, a Letícia trabalhando ali em volta, porque hoje eu trabalho com o operacional da empresa, então eu lido com um comando de equipes que são técnicos, todos homens que estão sempre dentro da fazenda, clientes, consultores. Então eu sou uma mulher lidando e trabalhando em meio a um monte de homens. E é uma coisa que é até difícil, porque eu preciso suprir um pouco isso e ser um pouco mais rígida, entendeu? Então, assim, no meu dia a dia mesmo, eu comentei, acho que foi semana passada que tinha o Norte Show, né? Então, assim, por mais que a gente passa uma basezinha, um batonzinho, mas o nosso porte sempre é muito mais fechado. A gente não pode ter tanta essa abertura.
E o poli, a gente tem completamente abertura. A gente tem a dança, a sensualidade, a feminilidade. E parece que são duas faces de mim, assim, completamente diferentes. Uau. Sabe? Eu acho que até se uma pessoa do meu ramo de trabalho vê aquilo, parece que acho que não é a mesma pessoa. Não é a mesma Letícia, gente. Não é, de certeza que não. Sim, exatamente. Eu tive uma policial militar que fazia polidense. E uma vez ela chegou na aula, ela tinha acabado de sair do trabalho, ela veio direto para se trocar aqui. E ela chegou toda montada de farda, eu olhei assim, é você mesmo? Ou seja, uma coisa não tinha exatamente nada a ver com a outra, porém ambas se complementam. Porque você precisa desse seu lado sensível, do seu lado sensível, de sensibilidade feminina, de movimento, de porte, não de personalidade, tá? Esse seu lado sensual da mulher, para não perder a sua essência. Perder a sua essência. E se você ficar só focado lá no seu trabalho, numa área que exige que você seja mais rígida, que você tenha uma postura de maior imposição e menos sutil, você perde a sua essência, se você não tomar cuidado. Então, o polidense com certeza te ajuda a manter essa Letícia viva. Com certeza é isso, porque ainda que assim, hoje eu acabo não tendo tanto contato, então não é tão difícil, mas a gente ter essa separação é importante. Eu me sinto às vezes, eu sou uma pessoa muito vaidosa, só que às vezes a gente está tão com a rotina que parece que você vai regredindo, sabe? Sim. E a partir do momento que você chega aqui, aquele espelho, você rodando, você começa a se encontrar de novo, parece. Se movimentando, vendo as curvas do seu corpo de novo. Né? Eu preciso pegar uma coisadinha aqui. Mas você também pode olhar e falar, nossa, que linda que fica essa postura. Sim, com certeza. Então, o que o polidense fez para você lá fora da sala de aula, no seu profissional, por exemplo? Ele te ajuda a manter a outra Letícia viva bem? Eu acho que sim. Você falando, eu conectei muito a isso, que foi o que eu comentei, o fato de, às vezes, a questão da rotina, de eu estar focada naquela rotina, sabe aquele momento da fase da mulher onde ela começa a deixar de ser vaidosa? Sim. Que ela começa a regredir e aí ela precisa de algum incentivo para voltar a se cuidar? Sim. Porque assim, são fases do emocional. Verdade. Da gente. Então, assim, eu tive várias oscilações ao longo da minha vida profissional, né, desde que eu formei. Eu tive fase em que eu estava extremamente vaidosa e depois que eu comecei a cair na rotina e comecei a regredir. Eu acho que quando eu entrei para o poli no começo desse ano, eu estava mais ou menos numa fase dessa de regredir, porque antigamente, eu vejo pelos meus hábitos diários, eu tinha todo um ritual, todo um hábito diário de me cuidar e eu estava ficando desleixada. E eu acho que ter voltado para o poli começou a trazer aquela feminilidade que eu precisava novamente. Uau. Entendeu? Como é que não sei nem se é autoestima que eu dá pra dizer, mas te incentiva a voltar a olhar pra si. Acho que é esse o ponto. Uau, te incentiva a voltar a olhar pra si. Olhar pra dentro de você, ver o que realmente é importante, tirar um momento só seu. Afinal, praticar polidense é ter um momento só pra você, né? Especial pra você, porque você faz polidense pra ti. Exato, com certeza. Você faz polidense pra você, então isso com certeza te motiva a olhar para si, a cuidar de si, né? E a se sentir mais vaidosa realmente. Porque a vaidade ela é positiva, né? Ela não é negativa para nós mulheres. Tipo, todos os dias eu me levanto, eu cuido da minha pele, eu passo uma maquiagem, eu gosto de me ver maquiada, eu cuido dos meus cabelos, né? Aí de repente, não cuido da minha pele, não vou passar batom, tô vou deixar o cabelo assim mesmo, e aí você vai só perdendo, e com o tempo você fala, uau, cadê aquela pessoa, né? Cadê quem sou eu mesmo? Você se olha no espelho, se perde, não se reconhece de jeito nenhum. Isso é muito importante. Então, é essa parte que funciona para você, então. Exato. Polidense te mantém feminina e te ajuda a olhar para si com mais carinho. Com certeza.
Que bom, isso é maravilhoso, Letícia. Você gosta da parte da dança, do polidense, né? Você já participou de alguma aula minha focada na música, com o polidense, musicalidade? Já chegou a pegar uma aula minha assim? Desde que eu retornei, não. Mas você fazia muitas aulas nesse foco antigamente. Precisa voltar, precisa participar, então. Sim, não, com certeza. Eu adoro essas aulas. A gente desenvolve hoje o polidense voltado para ritmo e toda a estrutura da música. Só um instantinho, vou pedir para você fechar a janela, tá vindo muito som lá de fora. Isso. Obrigada. A gente desenvolve o polidense dançando no ritmo da música. O que acontece? As performances dos módulos que a gente desenvolve, por exemplo, a aluna ela tem o módulo 1. O módulo 1 ele consiste em torno de 6 aulas, 6 encontros, né? Esse módulo, elas desenvolvem a parte de repertório, que são os movimentos que a gente falou bastante aqui na live. Aí desenvolve treinos educativos, que são movimentos que preparam elas para o próximo módulo, que são uma preparação para entender o próximo módulo. Força, elas começam a trabalhar a partir da terceira aula, e flexibilidade a partir da terceira e quarta aula também. E dentro desses 6 encontros, em torno de 6 encontros, que é o módulo 1, a gente desenvolve a música em cima de todos os movimentos que elas desenvolveram ali. E aí eu queria uma coreografia específica para o módulo, para que a aluna trabalhe a repetição de forma gostosa e não de forma maçante, né? A repetição do movimento para o seu aprendizado em si, e ela começa a perceber que o movimento que ela faz está exatamente de acordo com a música. Por exemplo, se a música ela tem uma frase interrompida, né, que é aquela frase que, sabe quando você ouve a música e parece que ela não acabou? E está faltando alguma coisa, você fica ouvindo, você esperando, não vem? Então, é uma frase suspensiva que a gente fala. Quando ela começa e ela não conclui a ideia, e aí o movimento também não conclui a ideia. E quando a frase tem uma conclusão, aquilo que termina, você sente que acabou, que ok, entendi a ideia da música, a ideia da frase, o movimento também tem a mesma conclusão. E quando as alunas percebem essa ligação de toda a estrutura rítmica, a estrutura da música, a estrutura melódica, todas essas camadas da música que eu trago para o polidense em relação aos movimentos, elas gostam muito. Então, faz todo sentido, que você pega toda... É o que eu falei no quesito de musicalidade. Mas é musicalidade, né? Sim. Isso para mim é musicalidade. Porque senão você parece que ela entra para conectar as coisas, né? Exato. Conecta tudo. A musicalidade, a gente leva ela assim, se eu fosse falar sem ser tão específica quanto fui, musicalidade é quando você ouve a música, sente e você consegue interagir com ela. Você consegue fazer um movimento e na mesma onda sonora, tipo o músico fez e você faz com o braço, ele cresce, você cresce, ele fecha, você fecha também. Isso é musicalidade. Só que a partir disso tem todas essas outras camadas que eu citei, que propositalmente a gente organiza para que aconteça na massa total ali dos instrumentos da voz. Sim, com certeza. E eu gostei muito dessa nova, porque essa nova estrutura de módulos é nova para mim. É nova para você quando entrou não tinha. Eu estava desenvolvendo o método. Uma coisa muito interessante é isso, porque a gente começa a pegar alguns exercícios avançados, eles exigem uma certa preparação, né? E a Raquel, com a estrutura do módulo, é uma coisa que eu senti, que a gente, desde o princípio, a gente vai trabalhando pensando lá na frente. Isso. Então, assim, quando você chega lá, você já faz, por isso que eu fiz aquilo lá. Exato. Você já faz aquela conexão. Por exemplo, no módulo 2, você começa a desenvolver um movimento de preparação para a inversão e para esse Spiderman chamado berço. Quando você chega no 3, você continua executando de forma melhor. Quando você chega no 4, você faz a inversão, você trabalha o Spiderman, você fala, uau, se eu não fizesse o berço, eu não conseguia chegar aqui. E aí eu coloco tudo isso bem programadinho. Isso é alguns aninhos de estudos. Esse serve, esse não serve, porque o que acontecia comigo? Eu ensinava a minha aluna a dançar, a fazer polidense, a dançar e tal, mas chegava num ponto, Letícia, que elas desistiam.
E sabe por quê? Porque o pole ficava impossível para elas não conseguiam ir para frente, elas estagnavam e aí elas tinham que ficar treinando para conseguir a execução dos próximos movimentos propostos em aula. E aí eu falei, não, tá errado, minha aluna não pode sair justamente nesse período. Então, o que eu vou fazer para quando ela chegar aqui, o corpo dela tá pronto? Então, eu busquei trazendo os educativos, eu criei esse método de progressão, pensando lá na frente. O que eu faço hoje é para que eu execute bem amanhã. Com certeza, isso mudou tudo, bastante. Que bom, fico feliz. Falando de método aqui, falei disso. Que bom. Agora eu quero abordar um assunto que não tem muito a ver com isso, mas que é muito importante, que eu queria perguntar para você. Qual a sua altura? Eu tenho 1,80. Um mulherão de 1,80 m. E me fala, você teve medo de praticar pole dance por causa da sua altura? Você teve medo de não dar conta, de não conseguir, de ficar desengonçado? Algum ponto assim que te impedia de fazer pole dance por causa da sua altura? Especificamente pole dance, eu não tinha medo. Nunca tive medo pensando na minha altura, por causa da experiência que eu tive anteriormente. Então, isso fez com que eu já entrasse no pole dance pensando assim, não, eu tenho essa capacidade. Porque quando eu fazia, como eu comentei, né, que eu fiz ginástica, várias ginásticas quando eu era mais nova, eu tive muito esse medo quando eu era mais nova, porque eu via as meninas que eram menorzinhas fazendo as coisas assim, com tanta praticidade, com tanta facilidade. E eu vou falar pra você, pensando na ginástica, eu via que eu conseguia fazer exatamente o que elas faziam, só que eu tinha que me esforçar um pouquinho mais. Só que assim, quando eu cheguei no pole dance, se eu já consegui lá, eu consigo agora. Só que eu cheguei e percebi que nunca interferiu em nada, pelo menos a minha altura. Aí a única coisa que me deixava receosa era o visual. Porque assim, dificuldade eu não senti, eu acho que a dificuldade para uma pessoa que é menor, uma dificuldade para mim, é a mesma. Foi a mesma. É a mesma. Eu não vejo que isso interferiu. Mas eu ficava com medo, que eu falava assim, gente, eu sou muito grande, vai ser meio desengonçado, eu acho, o movimento, né? Vai ficar aquele negócio estranho, assim, né? Aquelas pernas gigantes. Cada pernão. Eu pensava assim. Dois no pole dance, só um já tá lá em cima. Aí eu até comentei com a Raquel, assim, eu tinha esse receio, mas eu nunca, porque eu não tinha visto ninguém grande como eu fazendo. Mas tanto quando eu fiz a primeira vez, isso não me impediu de continuar fazendo, porque eu gostava, as fotos ficavam bonitas, mas eu sempre pensei assim, mas eu acho que não fica tão bonito igual as meninas menores. Eu sempre ficava com isso meio que lá no meu pensamento. Até que logo quando eu voltei a fazer, acho que foi uma das primeiras aulas, qual que é o nome da Mari. A Mari. É uma das alunas, ela é bem grande também. Mariane. E aí eu tava assim numa aula, acho que foi na minha primeira aula isso. E ela pegou e entrou no movimento assim, e tava ela e outras meninas fazendo o mesmo movimento. Gente, quando eu olhei aquela menina rodando na barra, eu falei assim, cara, fica muito lindo. Porque é muita perna. Aquelas pernas que eu acabava nunca mais da Mari e o cabelo também grandão igual o seu. Sim. Eu olhei aquilo e falei assim, nossa, eu achei que ficava assim, que comparado com uma até pessoa você ver em baixinha, outra pessoa. Né? Eu achei que ficava desengonçado, que não ficava tão bonito, tão bem feito. Quando eu vi ela fazendo, eu falei assim, gente, fica muito lindo. Fica maravilhosa. Aí mudou completamente minha visão, assim, pensando nisso. Tem um combo que eu estou ensinando para elas no módulo 6 agora, que é Gemini e Scorpion. E tem uma passagem de perna, do Gemini para o Scorpion, do Scorpion para o Gemini. E aí você faz o Gemini, quando você vai para o Scorpion, você tem que abrir a perna assim lá para o lado, sabe? Aí imagina a Mari fazendo aquela abertura de perna. Fica a coisa mais linda, aquele pernão, não acaba nunca. Sim. Aí agora você já viu um ponto positivo. Já, inclusive postei ontem um vídeo do Dia da Dança. Postei ontem à noite e fazendo Gemini Scorpion, que era um vídeo meu de antigamente ainda. Ai, que legal, massa. Aí já mudou bem a visão, assim, eu fiquei mais animada. Então você tinha medo da sua altura não por não conseguir executar, e sim por ficar desengonçada e não ficar bonita nos movimentos. Exato. Eu sinceramente acredito, Letícia, que esse é um dos grandes receios de quem é alto, tá? Geralmente a pessoa, quando ela é muito alta, muito não, porque ninguém é muito, todo mundo está na sua altura, que
que é para ser, eu acho maravilhoso, eu acho lindo, mulheres altas, pessoas altas, eu acho bonito, sim. Traz o ombro para frente, se fecha, se curva, porque tentando esconder a sua altura de forma inconsciente e também por causa do esqueleto mesmo, né? Sim. É mais difícil de sustentar e exige mais da estrutura óssea, da estrutura muscular, força, tudo, né? Eu acho que um pouco desse receio que as mulheres altas têm em relação à dança é justamente pensando no que eu comentei, que foi... eu quero dizer assim, em termos de medo de achar que não vai conseguir executar. Por causa das outras atividades. Só que você tem que pensar uma coisa, quando a gente pensa, por exemplo, no balé, numa ginástica, são movimentos que você executa muito no chão, muito sobre aquela ação da gravidade no chão. O pole, você está executando numa, como é que eu vou dizer assim, você troca o horizontal para o vertical. Sim. Então é diferente, não é a mesma pegada, não é a mesma. Eu digo a pessoa aqui que fez ginástica e que hoje está no pole dance, são coisas diferentes. Vou falar para você que na ginástica rítmica, na ginástica olímpica que eu fiz, eu não tive dificuldade, eu tive. Tanto é que quando eu comecei, ninguém acreditava que eu fosse capaz. A minha experiência de quando eu comecei a fazer isso foi que todo mundo me desacreditou, porque eu era grande, dura de tudo, que não sei nem rebolar direito, eu era assim. Então, assim, foi muito desafiador para mim. Eu tive que, se uma pessoa que com menor, com mais elasticidade, levava uma semana para fazer uma coisa, eu levava 3. Entendi. Mas isso pensando... Mas você não desistia do seu processo, não, né? E eu cheguei no mesmo nível que as outras, inclusive na minha época... Provou para você? Provei. Na minha época de baliza, eu ganhei 2 vezes o concurso estadual aqui, competindo com meninas fantásticas. Empatei com a menina que treinava junto comigo, e ela era pequenininha assim, e quando eu entrei, eu lembro que eu falava assim, nossa, eu nunca vou chegar nesse nível. Sou uma grandona, assim, brincadeira. Só que eu me dedicava horrores na época, então eu mostrei que mesmo eu sendo grande, eu conseguia, né? Só precisava daquela dedicação a mais. Agora, no pole não é o caso. O pole, eu não sentia essa dificuldade. Eu vejo que, igual comentei, eu, com meu 1,80m, e alguém lá com 1,60m, vai ter a mesma dificuldade. A mesma dificuldade é a mesma facilidade também. Né? Exatamente. Eu acredito na seguinte frase: a sua mente, o seu corpo é capaz daquilo que a sua mente acredita. Isso, com certeza. Se você acredita, você consegue. É só se dedicar. E o talento, ele é construído. Não existe talentoso. O talento significa algo que você treinou, que você estudou e que você o executa muito bem. Então você se torna talentosa. Você se tornou talentosa na ginástica depois de tanto ter se dedicado. Exato. Né? E o dom é aquilo que já nasce com a gente. Só que ninguém nasce andando, ninguém nasce cantando, ninguém nasce pintando quadros, ninguém nasce fazendo música, ninguém nasce dançando. Então, o dom que nós temos é aquele dom de os dons naturais, de simplesmente as coisas fluírem naturalmente, as necessidades básicas do corpo, tudo que a gente já tem que vem de nascença do nosso corpinho. Mas a execução em si, o talento, ele é construído. Não, com certeza. Então, e a prova maior dessa é a sua turma de M5. Eu sim. digo isso porque foi uma coisa que eu pensei, porque é uma turma completamente variada Sim. Muito em idade, em altura. Verdade. Né? E você olha as meninas de pau a pau fazendo os mesmos movimentos. Tudo junto, coreografia. Eu acho que ele é a prova real de que qualquer um pode fazer polência. Gostei dessa ideia, vou fazer um vídeo com a turma dos 5, depois vou perguntar nome, idade de cada uma, fazer tipo uma entrevista com a turma, para poder o pessoal ver. Porque a gente tem a Kátia, que é bem mais velha já, tem a filha dela de 13, que faz a mesma modalidade, o mesmo horário. Tem a Lu, aí tem a Lu que tem 40, acho que 45, aí tem 44, se eu não me engano. Tem a Yasmin, que tem 16, e assim vai indo. Tem a Mariane Altona, que você se inspirou. Aí tem a Fernandinha, com 13 anos, que é 1,5 m de pura lindeza. Não briga, Fernandinha. Entendeu? Então, assim, é realmente uma turma bem variada.
Então você que é alta, né? Nada de ter medo de fazer polidense. Não. Nunca tive esse problema, não. Não é um problema para prática. Pelo contrário, eu acho que é libertador, não é? É. Porque toda mulher alta deve pensar assim: meu Deus, eu sou desengonçada para dançar, não vou dançar não. Ai, eu sou desengonçada, eu sou muito grandona, não vai dar certo. Meu corpo não encaixa. E não deve ser libertador quando você percebe que a sua altura não é um problema? E sim é uma solução, talvez? Na verdade, eu achei fantástico quando eu vi a Mari, porque eu sempre tive essa questão não foi só no pole. Igual você falou, em dança em geral, a gente sempre acha que é um pouco mais desengolçado que as demais, por ser muito grande, sabe? Para fazer as coisas. E aí você começa a ver que ele tem a sua beleza. Então foi bem legal mesmo. Obrigada, Mari. Agora você vai inspirar outras altas como você. Sim. Querer praticar uma atividade, mesmo que não seja polidense, né, Letícia? Que seja algo que seja prazeroso para você. E parar com esse receio de que a sua altura interfere, né? E eu acho que agora você vai usufruir mais da beleza dos pernoconas aí. Com certeza. Jogar a perna para tudo que é lado no polidense. Perna pro pau. Caramba, maravilhosa. Agora eu tenho uma pergunta muito importante para você. Defina o polidense em uma frase. O que é o polidense em uma frase para Letícia? Tem que ser geral ou é pessoal mesmo? Pessoal, seu. Para você, Letícia, o que polidense é? Defina ele em uma frase para você. O que ele significa para você? Ai, gente. Eu influencio na tua resposta. Eu não quero influenciar. Quero que você pense rapidamente. Polidense para mim é isso. Eu acho que o polidense para mim é o bem-estar emocional. E é basicamente isso. Acho que é o bem-estar emocional e corporal que eu preciso para minha vida. Acho que essa é a frase resumindo tudo que eu falei aqui. Verdade, porque você falou bastante sobre isso, sobre o meu corpo precisa, sentir falta dessa parte da Letícia que não tem um trabalho, não conseguir me identificar com uma outra atividade que não tivesse os 3 principais elementos, que é amor, elasticidade e a força. E além do corporal, isso pesa no emocional também. Por isso que eu acho que é os dois, é o bem-estar emocional e corporal que eu preciso. Você também falou do autocuidado, né? As Exato. pessoas se cuidar mais, a olhar para si. Olhar para si é o emocional, né? Exatamente. É a parte emotiva da gente. Então, o polidense para Letícia é bem-estar corporal e emocional que eu preciso. bem-estar emocional e corporal que eu preciso. Uma linda frase, Letícia, fico muito feliz. Se você pudesse dar um recadinho para quem está aí nos assistindo e tem lá as suas dúvidas em relação a tomar decisões e aceitar que ama algo e fazer isso de paixão e ir em frente igual você, deixar de ser mão de vaca e fazer. Gente, quando isso não é caro, tá? Mas é normal. Se você tivesse que dar um conselho para alguém que está aí cheio dessas questões, né? Dúvidas, medos, receios, procrastinação, o que você diria? Eu acho que assim, de forma geral, pensando até que eu às vezes falo com umas amigas minhas, vamos lá, vamos fazer. E muita gente, as pessoas olham, acham que é muito difícil, que é útil, que é assim, nossa, é só 1 em 10 que consegue. Não, gente, não é difícil, é fácil, é gostoso, entendeu? Vai fazer bem pra você, vai fazer bem pra sua mente, vai fazer bem pro seu corpo. Então, assim, e se você que tá aí já tentou ir pra academia? Não gostou? Não gostou? Tentou? Isso é pra você. Tentou fazer exercício funcional, não gostou, né? Tentou fazer aula de dança e não gostou, talvez seja um pole que você vai se encontrar, porque comigo foi assim. Então, você tem que abrir sua mente, acho que o que importa é a gente não ficar estagnado, não ficar parado. Você tem que buscar algo não só para o seu corpo, mas para sua mente também. Então, isso, você que às vezes está com a sua autoestima baixa, isso é uma coisa que faz muito bem para a autoestima, como eu disse, faz bem para você olhar para si mesmo. Então, eu acho que o ponto é esse. Você está parada? Vai atrás de alguma coisa para fazer, vai atrás do pole, experimenta. A Raquel tem várias aulas. Tem um evento, né, que eu faço uma vez por mês, para quem não conhece, essa experiência no polidense. Isso. E acho que assim, acho que é gratuito, né? É 100% gratuito. Então, assim... É uma forma de fazer você não dizer assim, não vou porque eu vou ter que pagar por algo que eu não conheço. Você não precisa pagar, você só precisa se comprometer, participar,
conhecer. Mas isso só acontece de vez em quando. Então, quando acontecer, corre e participa. Não, com certeza. E é o que eu falei. Claro que cada pessoa se identifica com uma coisa diferente. Por exemplo, eu tenho minha amiga que faz luta. Mas às vezes você está aí buscando no que você vai se encontrar. Então, custa vir fazer uma aula experimental, às vezes é nisso. Da mesma forma que aconteceu comigo, vai acontecer com você, né? É isso que você precisa. Se você não procurar, você não sabe, né? Se você Exatamente. não se permitir ao novo, você nunca vai saber o que é bom para você ou não. E é o que a gente falou, que eu comecei a falar no começo. Não é um bicho de 7 cabeças, longe disso, né? Sim. Então não precisa ter medo de vir numa aula experimental. A Raquel ajuda bastante. Sim. E eu acho que é super tranquilo. Então o conselho que eu dou é isso: se arrisquem, tentem, venham, experimentem. Se joga de cabeça. Se joga de cabeça, exatamente. Muito bom. Letícia, no mais, acho que estamos encerrando, né? Eu adorei esse bate-papo com você. Foi muito gratificante para mim. Eu fico imensamente feliz, assim, muito grata por saber que vocês, através da minha missão de trazer o Polidense a mais mulheres, tenha feito tanta diferença na sua vida. Eu coleciono histórias. Eu acho que esse é o momento que eu estou colhendo os frutos. É quando eu vejo vocês contando o que o Polidense faz para vocês. E isso para mim é sem palavras. Gratidão sempre. Muito obrigada.